Glorificado seja Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Senão virei brevemente a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Diga comigo: de volta ao primeiro amor. Agora, na Bíblia, versão judaica, eu vou ler esse mesmo versículo. Ela tem uma ideia mais original. É uma Bíblia traduzida direto do hebraico, com as palavras hebraicas em hebraico. Tá bom? Diz assim, veja como é bem claro esse texto: mas eu tenho isto contra você: você abandonou o seu amor inicial. Portanto, lembre-se de onde estava antes de cair, e afaste-se deste pecado, e faça o que praticava antes. Caso isso não aconteça, virei a você e tirarei o seu menorá do lugar dela, tirarei o castiçal, ou a igreja, se você não se voltar do seu pecado. Tão somente esse versículo. Queridos irmãos, eu quero nessa noite falar sobre o retorno ao primeiro amor. Há um convite da parte de Deus para que nós voltemos ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? Quem aqui nunca teve o primeiro amor? Na versão que lemos, ele diz que volte ao princípio do teu amor, a primeira maneira que você amou. Nós seres humanos temos uma tendência de se acostumar. Já dizia minha avó: o costume do cachimbo deixa a boca torta. Nós nos acostumamos. Conta-se uma história que uns trabalhadores trabalhavam numa ilha, e todo dia eles recebiam a alimentação deles, e eles comiam arroz. E quando a comida chegava, o arroz chegava estragado. Por que chegava estragado? Porque era feito madrugada em uma ilha vizinha e vinha de canoa. E quando a alimentação daqueles trabalhadores chegava, o arroz já estava azedo. Um dia contrataram um cozinheiro, compraram fogão e começaram a fazer a comida, e o arroz saía quentinho. E quando o arroz saiu quentinho, os trabalhadores disseram: que arroz ruim, que gosto diferente. Ou seja, os trabalhadores tinham se acostumado com o que era ruim, pensaram que o que era ruim era bom, e acharam que o que era bom ficou ruim. Então nós temos a mania de nos acostumar. Quando você compra um carro novo, você quer estar todo dia olhando para esse carro e com uma flanela. É ou não é? Depois de 6 meses, um ano, você nem liga mais, passa 15 dias sem lavar. Aquele primeiro amor, aquele primeiro zelo, aquele primeiro apego, você abandonou. Você compra uma casa nova, um apartamento, meu Deus do céu, você nem dorme de noite um dia antes de você inaugurar aquele apartamento, pensando. Aí você entra dentro daquele apartamento, você diz como quer colocar a cama, como você quer colocar o guarda-roupa, e fica numa felicidade só. Um ano depois, aquilo virou uma coisa normal, fez parte da rotina e você se acostumou. Voltar ao primeiro amor, nessa mensagem que vamos pregar, não é nada mais, nada menos do que resgatar aquele primeiro amor de quando você aceitou Jesus. Você lembra como foi? Amém. Você orava, você chorava, você amava a Deus mais do que a sua casa, você amava a Deus mais do que o seu carro, mais do que até a sua família, você amava, queria estar na igreja
igreja todo dia, chorava cantando, cantava chorando, orava de joelhos e orava pelas madrugadas. O tempo passou e o primeiro amor venceu. E Deus hoje nos convida: vamos voltar ao primeiro amor? Vamos renovar ao primeiro amor? No casamento acontece a mesma coisa. As pessoas casam, e principalmente nos dias de hoje, que o casamento não é mais motivado pela construção de um futuro ou pela construção de uma família. O casamento hoje é feito pelo egoísmo. Gostei dessa moça porque ela é bonita, ela fez chaparia e pintura, turbinou, tá bonita, tem os ingredientes necessários que chamam a atenção de um homem, então vou casar com essa mulher. E aí casa, movido por um ego. Ele quer aquela mulher com propriedade ou aquele homem com propriedade. 5 anos se passam, 10 anos, 20 anos, e aquele amor morre. E não se amam mais como se amavam antigamente. Acostumou, virou rotina. E aí é preciso um milagre para que aquele casamento não se desfaleça. Quando o primeiro amor começa a vencer, você começa a amar outras coisas mais do que aquilo. Por exemplo, no casamento, quando o seu primeiro amor no casamento começa a ser vencido, você passa a amar outras coisas. Começa a achar seu marido feio, barrigudo, careca, chato e abusado. Mas foi com ele que você casou. Começa a achar sua esposa gorda, tá feia, tá vindo ruga e tá ficando diferente. Mas é hora de amar com o mesmo amor aquela pessoa que você amou. E Deus está convidando você para amar Ele com todo aquele amor que você amou um dia. Amém? Bom, eu quero dividir essa mensagem em 3 partes. E quero mostrar que nesse texto que acabamos de ler, existe algumas recomendações. Primeiro, o escritor ele diz que nós estamos esquecidos. Ele diz que nós precisamos lembrar. Ele diz: lembra-te de onde caíste. Depois ele diz: é preciso arrepender. Ele diz: arrepende-te. E depois ele diz: volta. Diga comigo: lembrar, arrepender e voltar. Diga para o seu irmão: você precisa lembrar, arrepender e voltar. Lembrar, sabe por quê? Porque o ser humano tem memória curta. E eu vou provar para vocês. O prefeito é ruim, você xinga o prefeito, diz que ele não presta. 4 anos depois você esquece tudo aquilo que ele fez de ruim. Você esquece. Perguntaram um dia ao Jackson Barreto o que aconteceria com o povo, porque ele tinha cometido alguns erros. E ele disse: o povo tem memória curta, logo se esquece e vai lembrar apenas das coisas boas que eu estou fazendo. E é uma verdade. Mas eu quero nessa noite mostrar ainda nessa introdução. A introdução vai ser grande, vai ser maior do que a mensagem. Amor é uma palavrinha expressa no grego que quer dizer ágape. Diga ágape. Ágape é o amor que está nesse texto. Há 4 palavras gregas para definir a palavra amor, mas hoje vou ficar só com ágape. Ágape quer dizer afeição e benevolência. Uma festa de amor. Ágape quer dizer uma festa de amor, ou seja, muito amor. Certo? Amor incondicional, ou seja, amor que você ama alguém que não merece ser amado. Isso é o amor que Deus pede para você voltar. Ame a Deus, não porque Ele tem algo para lhe oferecer, mas porque Ele é o seu Deus, independente de oferecer qualquer coisa. Aleluia! Então, você precisa amar. A palavra arrepender, no grego, metanoia, quer dizer remorso. Sentir remorso pelo pecado, remorso pela culpa incontrolável
incluindo mudança e correção. Ó, metanoia, arrepender, quer dizer mudança, arrependimento, incluindo mudança e correção. Não há arrependimento aqui sem consertar o erro, certo? Uma mudança de ideia. Arrepender, metanoia no grego, uma mudança de ideia. Você muda de ideia. Mudei de ideia, eu agora vou servir a Deus. Mudei de ideia, vou ser um crente melhor. Mudei de ideia, vou ser um crente cheio da graça de Deus. Tá bom? Glória a Deus. Então, arrependimento de um modo geral é o que significa a palavra arrepender no grego metanoia. Então vamos começar falando sobre lembrar. Precisamos lembrar. Mas antes de falar sobre lembrar, ainda quero citar outra palavra aqui, que é a palavra obras. Ele diz: volta-te ao primeiro amor e pratica as primeiras obras. As primeiras obras. Obra no grego, ergon, trabalho árduo. Ou a obra que Deus está falando aqui é aquele trabalho que dói. Não é aquele trabalho leve. É aquele trabalho que você deixava de descansar para evangelizar. É aquele trabalho que você deixava de dormir para orar. Trabalho árduo. Ele está dizendo: volta a praticar trabalhos duros, trabalhos árduos, até uma vida espiritual com mais compromisso, esforço e ocupação. Esforço e ocupação. Aquilo que alguém foi chamado para realizar. Obra, aquilo que alguém foi chamado para realizar. Então Deus está dizendo: volta e pratica as tuas primeiras obras. Então, queridos irmãos, vamos ver que é preciso lembrar. Diga comigo: é preciso lembrar. Diga comigo: para voltar ao primeiro amor, primeiro é preciso lembrar. Você tem como voltar a algo que você não se lembra? Não. Você tem como voltar a algo que você esqueceu? Não. Você pode dizer assim: eu quero voltar a ser como antes, mas eu não me lembro como eu era antes. Aí Deus diz: primeiro se lembre como você era antes, para que você possa voltar. É preciso lembrar-se. E nessa lembrança nós temos que primeiro lembrar da palavra de Deus, porque não podemos ter uma vida espiritual sem a palavra de Deus. Hoje pela manhã na escola bíblica dominical nós estávamos falando aqui sobre o reino do anticristo e a facilidade que o anticristo vai ter de implantar o seu reino. Quando a igreja for tirada da terra e os crentes forem arrebatados para estar com Cristo, o anticristo implantará o seu reino na terra. Será muito fácil por causa do espírito religioso que tem na sociedade. A sociedade clama por um Deus, clama por paz e clama por solução. Então o anticristo vai chegar em um momento em que o povo pede um salvador, e ele vai chegar dizendo: eu sou o salvador. Vai enganar as pessoas, e o pior, o anticristo não vai ser o péssimo governo, vai fazer o governo dos seus sonhos. Ele vai dar moradia para as pessoas, vai dar casa para morar, ele vai dar uma boa moeda, vai dar saúde e educação, e o povo vai adorar dizendo: quem é semelhante ao anticristo? Quem pode fazer o que ele faz? E vão adorar a ele. Então precisamos lembrar da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser lida devocionalmente, meditada e estudada. Glória a Deus. Todo cristão, para não esquecer o primeiro amor, deve amar a palavra de Deus. O grande problema hoje é que nós somos crentes com mais facilidade. Nós não estamos usando a palavra de Deus como nosso recurso principal. A palavra de Deus a gente lê de vez em quando dá interessante, porque a vida está muito boa. O povo reclama, mas a vida nunca teve tão boa como está agora, irmão. 30 anos atrás ninguém tinha carro para andar, não dava de jegue, então dá glória a Deus. Comia pirão de farinha, com 10 filhos em volta da mesa e dizia glória a Deus. Hoje nós temos carro, televisão, nós estamos na época da igreja das facilidades. Micro-ondas, pipocazinha no micro-ondas, o bolo já vem pronto na padaria. A gente tem uma vida muito boa, tá tão boa que a gente só pega a Bíblia depois que termina a novela. E olha lá, essa novela termina tarde, não pega mais na Bíblia. Aí Deus está dizendo: vamos voltar ao primeiro amor? Vamos
me colocar no centro da sua casa de novo? Vamos me colocar no centro da sua família de novo? Vamos me colocar no centro de todas as suas atenções de novo? Deus está convidando você para você voltar ao primeiro amor. Aleluia! Lida, a palavra de Deus lida, devocionalmente meditada e estudada. Deixa eu explicar aqui qual é a diferença de ler a palavra de Deus. Existem 3 maneiras de ler a Bíblia. Devocional. Como é que eu leio a Bíblia devocionalmente? Devocional é aquela leitura que você faz de manhã cedo. Você não precisa estudar o texto, descobrir quem escreveu. Você vai lá e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aquela leitura devocional é para o bem da sua alma, para reativar a sua mente, para você se lembrar de Deus. Mas existe outra maneira de ler a Bíblia, meditada. O judeu só lia a Bíblia meditando. O que é meditando? É lendo e memorizando. Lendo e pensando no que leu. Lia, parava e... que nem diz a história do matuto. Matutava. Ficava aqui, ó, pensando, analisando naquilo que leu. O Senhor é meu pastor e nada faltará. O Senhor é meu pastor e nada faltará. O Senhor é meu pastor. Eu vou meditar nisso aqui. E aquilo ficava na mente do judeu. As crianças cresciam com a Bíblia na mente. As crianças decoravam toda a Torá até os 12 anos de idade. Eles meditavam. A outra maneira de ler a Bíblia é estudada. Estudada, usam mais isso. Os pastores devem fazer isso, é obrigado. Porque eles devem estudar a palavra de Deus para explicar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus às pessoas. Certo? Você não é obrigado a estudá-la. É bom estudar. Mas no mínimo você tem que ler devocionalmente, no mínimo, no último nível. Mas é bom que você evolua um pouco e leia ela de forma a meditar. Desliga o rádio, desliga a TV, mande o barulho do inferno parar na sua casa, desliga a novela, desliga a música do diabo, coloca uma música de Deus e medita nas coisas de Deus. Glória a Deus. Às vezes o diabo está tendo muito espaço na nossa casa. O diabo está sentando no sofá, cruzando as pernas, dizendo bom dia para você e você não se ligou. Vai chegar um momento na sua casa que você tem que dizer: desliga esse diabo dessa TV, desliga essa programação, desliga esse rádio, desliga tudo. Pega o CD aí de louvor a Deus, coloca aí nesse som. Nós queremos um clima de paz. Abra a Bíblia, leia e medite com sua família e volta ao primeiro amor que Deus está lhe convidando. Palavra de Deus ouvida com os ouvidos, com o coração e com o cérebro. E assim é. Palavra de Deus ouvida com os ouvidos. É a maneira mais fácil de ouvir com os ouvidos. Tem até gente que diz assim: está entrando por um ouvido e saindo por outro. Por quê? Por que a origem dessa expressão? Está entrando por um ouvido e saindo por outro. É porque você está ouvindo, mas não está guardando. Está entendendo? Você ouviu a mensagem? Não ouvi. Boa, bonita. Lembrou de quê? De nada. É porque entrou aqui, passagem direto para o outro lado. Se ela entrar pelos 2 ouvidos, ela vai se encontrar e subir para o cérebro. Então a palavra de Deus, ela deve ser ouvida com os ouvidos. Depois ela tem que ser ouvida com o coração. Coração fala de emoção, desejo. A diferença de ouvir a palavra de Deus com o coração para ouvir a palavra de Deus com o cérebro é simples. É bom ouvir com os dois. Se você ouvir a palavra de Deus só com o coração, você se emociona, você chora, você fica feliz, não é? Mas você não chega a uma conclusão, você não chega a uma ideia, a uma decisão. Porque quem decide é aqui se emociona, mas aqui decide. E quando você ouve com o coração, você ama Jesus, você professa que faz tudo por Jesus, como Pedro. Pedro falou com o coração e disse assim: mestre, ainda que seja necessário morrer, eu morrerei contigo e não te abandonarei. Ele falou com o coração dele era bondoso. Aí quando ele viu o perigo, o cérebro disse: rapaz, você vai ficar nessa, vão lhe matar. Aí ele pensou: isso é verdade, isso é para morrer sozinho. E abriu fora. Entendeu? Então a palavra de Deus, ela deve ser ouvida com os ouvidos, com o coração e com o cérebro. A palavra de Deus deve ser guardada como um tesouro. Você sabe o que é tesouro? Tesouro é uma joia de grande valor. Tesouro é algo muito especial. Tesouro é algo que você guarda e não quer que o ladrão roube, não quer que o ladrão tire de você. Por exemplo, uma joia que você tem na sua casa. Pastor, tesouro é uma joia de ouro ou de prata? Tesouro
filho, pode ser o seu marido. Tesouro pode ser a sua casa, pode ser o seu carro, o anel de ouro, a volta de ouro, pode ser a nota de 100. O tesouro é aquilo que você tem em grande estima e grande valor. Então a palavra de Deus deve ser guardada como um tesouro e como uma relíquia. Você sabe o que é relíquia? Quem sabe aqui o que é relíquia diz amém. Relíquia é uma coisa única. Relíquia é quando você vai num museu e encontra uma peça que só existe naquele museu, não existe mais em lugar nenhum. Você diz, isso é uma relíquia, é caríssimo, é muito caro. Quando as pessoas pegam os quadros, que você olha assim, eu também olho, e nós que não entendemos nada de arte, nem apreciamos a arte, aí vê o cara vendendo um quadro que Leonardo da Vinci, quando se acordou, melou a mão na tinta e passou para lá e para cá, e o cara disse que vale 5 milhões. Aí você diz, isso é uma loucura, não é verdade? Isso é uma loucura, isso é uma doideira. Como é que um quadro desse vale 5 milhões? Por que isso? Porque é uma relíquia. O pintor morreu, foi um quadro único, ele não duplicou, tem a assinatura dele, então é super valorizada no museu, uma vitrine, ninguém pode tocar, ninguém pode tirar foto, tem segurança na porta para proteger aquela relíquia. Os tesouros também, a palavra de Deus tem que ter anjos na porta do seu coração para não deixar Satanás roubar. A palavra de Deus tem que estar guardada dentro do seu coração e ninguém arrancar aquilo que Deus colocou, não permitir que Satanás arranque aquilo que Deus deu a você. Ela deve estar guardada, é um tesouro, é uma relíquia. E você diz, eu não deixo Jesus por nada, eu não abandono Jesus por nada, eu não largo Jesus por nada, eu não deixo a minha fé por nada, eu não largo Jesus por nada, Ele é tudo para mim. Diga para o seu irmão, voltar ao primeiro amor, lembrando do primeiro amor. Eu vou convidar vocês aqui para a gente mudar para o segundo tópico da mensagem, para você dar uma varrida na memória. Lembra aí do seu primeiro amor, quando você namorou. Não era tudo diferente? Era um negócio fantástico, era o mundo das maravilhas, era o sonho da sua vida, e depois foi se acostumando. Deus está dizendo para você, lembre-se de quando você me descobriu pela primeira vez, e que você me amava, você me dava até a sua vida por amor a mim. Ele diz, volta ao primeiro amor. Número 2 da nossa mensagem, é preciso arrepender-se. Diga, para voltar ao primeiro amor precisa se arrepender. Diga, para voltar ao primeiro amor precisa se arrepender. Irmão, arrepender é uma coisa bonita, viu? Arrepender é uma coisa boa, excelente, e Deus sempre nos convida a se arrepender. Amém? Deus sempre nos convida a se arrepender. Conta-se uma história de um rapaz. Escute essa história, porque às vezes nós não valorizamos a vida e não tomamos cuidado com as nossas decisões. Ele namorou com uma moça, ele amava muito essa moça, e ele conseguiu do seu sogro a confiança. Ele foi para a universidade, se formou em arquitetura, engenharia civil, e ele se tornou um homem renomado na sua profissão de arquitetar casas, prédios. E aí ele estava com o casamento marcado, e o seu sogro era um fazendeiro muito rico. Então o seu sogro chegou para ele e disse assim, meu filho, eu quero que você faça uma casa para mim, construa usando todos os talentos que você tem, da melhor forma possível, faça-me um orçamento com material de primeira, eu quero o melhor material para construir essa casa, eu quero mais excelente, faz o orçamento. Ele fez o orçamento, chegou para o sogro e disse, deu tantos milhões. O sogro passou o cheque para ele, o depósito na conta, para ele ir tirando o dinheiro e construindo aquela casa. Mas quando ele começou a construir, que chegou naquele terreno, ele teve uma ideia. 3
milhões para construir essa mansão, era uma mansão. E ele diz: eu poderia construir com 1. E 2 sobraria para o meu casamento. Ele é meu sogro mesmo, ele é rico, então não custa nada eu meter a mão. E aí foi lá e comprou piso de terceira. Usou o cimento que era para fazer uma parede, ele fez 2. O que era para gastar no alicerce, ele gastou a metade. O ferro ele usou mais fino, a madeira usou de terceira. E quando ele terminou de fazer aquela casa toda, ele pintou toda e já estava de chave. Ele chegou para o seu sogro e diz: aqui está, meu sogro, a sua chave, a sua casa está pronta, está do jeitinho que eu pedi, meu genro. Ele está no capricho, bonitinha, com a tinta maravilhosa. O sogro foi lá, olhou, conferiu, estava bonita, estava pintada, estava, mas o material não era material de primeira. Chegou o dia do casamento e o sogro, muito alegre, foi ao casamento daquele genro com a filha. E quando chegou diante do altar, que trocou as alianças, que foi abençoado aquele casal, ele pegou o microfone e disse: eu amo meu genro como um filho. Pensei em dar um presente à minha filha, e pensei em dar um presente ao meu genro. Procurei aonde achar o presente que eles merecessem, mas não achei. Descobri que ele era um arquiteto formado e capacitado. Chamei para construir e projetar sua própria casa. Então dei a ele o dinheiro e ele construiu sua linda e maravilhosa casa. Está aqui, meu genro, toma aqui a chave, é o melhor que você tem e merece. Deu glória a Deus? Ele pegou a chave e a decepção gelou o corpo dele. Ele disse: me desgracei, me acabei, fiz algo horrível, algo terrível, algo que eu não sabia que era para mim. Bom, com isso eu quero dizer, arrepender-se, aquele homem se arrependeu, porém para ele não tinha mais solução. Ele guardou o segredo, não revelou nem para a esposa nem para o sogro, mas curtiu a dor para o resto da sua vida por ter feito o pior para você mesmo. Arrepender significa abandonar as práticas antigas. Arrepender significa abandonar as práticas antigas. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 5, Paulo diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ele diz que despiste do velho homem e se revista do novo homem a cada dia que vai se renovar. Amém? Então é preciso arrepender. Arrepender significa abandonar as práticas antigas. Arrepender é sentir tristeza pelo pecado. Existem 2 maneiras de se pecar. Olha para cá que eu quero explicar. 2 maneiras de se pecar. O pecador, quando ele peca, ele fica feliz. Ele diz assim para o outro: ei amigo, pense como eu gostei do pecado. Ele se prostitui e conta para todo mundo com alegria. Não é verdade? Mas o cristão, se ele for cristão, ele pode